Oi, tudo bem? O vídeo de hoje é pra gente conversar aqui um pouquinho sobre o final de Jane the Virgin. A Netflix liberou essa semana a quinta temporada, então a série tá completa, desde a primeira até a quinta temporada. Se vocês quiserem maratonar aí pra recapitular toda a história, vocês conseguem recapitular toda a história na Netflix. Como eu disse, a última temporada foi lançada essa semana e eu já assisti a Jane the Virgin há bastante tempo, inclusive eu assisti a quinta temporada no ano passado, mas como a Netflix liberou o final dela essa semana, eu achei válido trazer um vídeo aqui pra gente conversar melhor. Afinal, muitas pessoas esperam, né, que a Netflix libere as temporadas pra ir acompanhando. Então, logicamente, esse vídeo contém spoilers. Eu vou falar aqui de alguns finais dessa quinta temporada, que eu achei. E deixa aqui nos comentários também a tua opinião sobre o final, o que você achou, foi o esperado, não foi? Comenta aqui, eu quero saber muito a tua opinião sobre. Pra quem não conhece a série, não sabe do que eu tô falando, eu vou dar uma explicação aqui rapidinho sobre do que se trata a série. A série conta a vida e a história da Jane. A Jane é uma adolescente que acaba aí por um erro médico ficando grávida. Logo no primeiro episódio, se eu não me engano, a gente já tem essa revelação. Ela é inseminada artificialmente, então ela acaba ficando grávida mesmo sendo virgem. Por isso o nome da série, Jane the Virgin. Não é uma série, assim, 100% adolescente, tem os seus momentos, mas é uma série muito bacana porque a gente também acompanha a história da avó dela. A avó dela veio da Venezuela, se eu não me engano, e vive em Miami. Aí nós temos a mãe dela. Na verdade, são 3 mulheres que vivem juntas, 3 grandes mulheres que vão superar aí muita coisa juntas, então vale a pena assistir. É uma série de comédia, ela é baseada nas novelas mexicanas, então é uma série para você dar boas risadas. Tem um certo suspense ali, acontecem algumas coisas que tem um suspense, tem algum drama, mas drama nem tanto, é mais comédia mesmo. Então e se você tiver vontade de sentar, rir, se você gosta de uma novela mexicana também, você vai gostar de Jane. Bom, apresentações feitas, vamos falar um pouquinho sobre o final dessa quinta temporada. Já vou começar falando pra vocês que fiquei bem chateada que acabou, porque era uma das minhas séries favoritas no quesito comédia. Adorava assistir, assim, pra dar uma relaxada, pra rir um pouco, mas tá aí. Nos despedimos de Jane e aí vamos falar um pouquinho do final. Eu anotei aqui alguns tópicos pra eu não me perder enquanto eu converso com vocês. Uma das minhas coisas favoritas dessa quinta temporada, vamos começar falando das coisas que eu gostei? E aí depois a gente fala das coisas que eu não gostei. E aí se vocês quiserem seguir essa linha também podem. Comentem primeiro as coisas que vocês gostaram e depois as coisas que vocês não gostaram, tá? Bom, vamos começar falando aqui de Jane e Petra. Eu amei o relacionamento das duas aqui pro final da temporada, na quarta e na quinta temporada. Amei a evolução que as duas tiveram. Amei a evolução que a personagem da Petra sofreu, né? Ela teve uma evolução gigantesca e eu amei ver essa Petra aqui no final da temporada. Ela não mudou muito as suas características, ela continua sendo aquela mulher durona, aquela mulher que coloca os negócios acima de tudo, ela continua sendo essa pessoa, mas ela agora tem a Jane como família e vice-versa, a Jane também tem ela como família e eu amei esse relacionamento que as duas criaram juntas, né? Elas criaram esse relacionamento depois que o Rafael, né, foi pra prisão, então elas se uniram pra manter os irmãos, né, os filhos delas unidos. Então, depois disso aí, foi só sucesso. As duas foram se entrosando cada vez mais e eu achei que fez total diferença. Ali na cena final do casamento, ver a Petra feliz por ver o Rafael casando com a Jane, né? Porque, na verdade, a Petra nunca amou o Rafael de fato, né, gente? A Petra queria era o dinheiro dele, né? O hotel. Então, assim, vê-la ali feliz pelo Rafael e pela Jane, né? A questão da Jane com ela era competição, né? Ela queria competir com a Jane pra ver quem ficava com o Rafael. E ver isso tudo terminando, ela feliz, sendo ali, no caso, até o padrinho, né, do Rafael. Gente, pra mim não teve preço. Amei. Amei essa transformação que a Petra sofreu. Adorei que a Alba terminou com o Jorge. Na verdade, eu acho que a Alba merecia ter encontrado um amor já há muitas temporadas atrás. Mas, claro, como estamos falando de uma novela, sempre tem isso, né? Aquelas idas e vindas, aquela coisa de coração partido, né? Mas amei que no final eles terminaram juntos, que eles se acertaram. A Alba merecia ser feliz, afinal ela passou por muita coisa e ver ela feliz ali no final me deixou de coração quentinho. Também amei que a Xiomara se encontrou profissionalmente, né? Ela tinha muitas questões no decorrer de toda a série, quando o assunto era o seu lado profissional.
ela nunca foi uma mulher 100% segura de si nesse quesito. Aliás, em vários aspectos, né? Ela era bastante insegura, mas eu amei que no final eles focaram nesse lado profissional dela. Eles deram ênfase nisso, sabe? Que ela encontrou uma profissão pra ela e que ela tava realmente gostando, sabe? Tava a fim de estudar aquilo pra fazer daquilo uma profissão pra ela. Então, nossa, gostei demais disso, que ela se encontrou profissionalmente e vocês podem notar como ela ficou até mais segura depois que ela se encontrou profissionalmente. Então eu acho que era o que faltava pra ela. Adorei que eles fizeram isso. Também amei que o Rohélio teve o seu grande destaque nos Estados Unidos. Era o sonho dele, né? Ele veio buscando por isso praticamente em todas as temporadas fazer sucesso nos Estados Unidos. Ele era muito famoso apenas, né, no México, onde as telenovelas eram exibidas. E o seu sonho era ir exibir uma telenovela sua em solo americano, e ele conseguiu isso. Finalmente ele tá estourado aí, né, com This Is Mars, que foi baseado em This Is Us, né? A gente tem até uma pequena participação do ator que interpreta o Kevin de This Is Us nessa temporada. Bem ver ele também aí nessa temporada. Então, This Is Mars tá fazendo muito sucesso nos Estados Unidos e o Rohélio tá, ó, faturando dinheiro e com a sua carinha exposta aí pelas ruas de Miami. Então, assim, amei isso também. E outra coisa bacana é que nessa temporada todas as pessoas tiveram sucesso profissional. Não sei se vocês perceberam. O Rafael se encontrou, a Jane conseguiu aí lançar o seu segundo livro, ela tinha toda aquela pressão para conseguir lançar o segundo livro, ela não conseguia produzir uma boa história, né? Então, ela conseguiu produzir. A Xiomara se encontrou também. A Petra tá ali nos seus melhores dias com o Marbella. Então, assim, todos estão fazendo muito sucesso no seu lado profissional. Também ficamos sabendo aí no final da temporada quem é o famoso narrador, né? Nós ouvimos ele narrar essa história pra nós desde o primeiro episódio até o último. E muitas pessoas especularam que seria o Mateu, o filho da Jane. E a gente acertou. Vocês acertaram, na verdade, porque eu nem imaginava que seria ele, gente. Confesso pra vocês. E é o Mateu, o narrador da história. Amei! Nossa, amei! E depois que eu descobri, eu acho que faz total sentido, porque ninguém mais, ninguém menos, pra conhecer toda a história da Jane, né? Todos os detalhes da história de vida das três, pra contar, pra narrar pra gente do que o Mateu. Não teria pessoa melhor, né? Então adorei que eles fizeram isso. O Mateu é o narrador, é o famoso narrador. O Rafael, ele recebe também, né, aqui nesse último episódio, a notícia sobre os pais dele. Se eu não me engano, da segunda ou da terceira temporada em diante, o Rafael tava nessa busca por quem seriam os verdadeiros pais dele. E aí, no final dessa temporada, no último episódio, ele descobre que os pais dele eram pessoas simples, que tinham uma padaria na Itália. Ele fica super feliz e super aliviado por isso, porque ele já imaginava assim, né, um drama, todo aquele drama mexicano, todo aquele drama de novela mexicana, que os pais dele talvez seriam assassinos e tal, e não, eles eram pessoas simples, e isso deixou ele muito mais confortável, ele ficou muito mais aliviado depois de descobrir isso tudo, e, gente, não abalou tanto ele assim, porque o Rafael construiu uma família pra chamar de dele, né? Ele faz parte da família dos Villanuevas agora, ele tem a própria família dele com a Jane, tem a Petra também, que tem as filhas dele. Então, assim, Rafael, ele tá, assim, muito... Rafael tá muito completo no quesito família. Então, ele ficou aliviado de ter descoberto, ficou feliz de ter descoberto os pais dele, mas isso não abalou tanto ele. E outra coisa bacana também foi a relação dele com a Luísa. Ela finalmente se livrou do domínio da Rose e agora ela tá muito mais, assim, entregue à família dela. Gostei que deram ênfase pra isso, né? E outra coisa também, eu gostei que eles não fizeram eles assim, nossa, super agarrados, aqueles irmãos super colados no final da temporada. Afinal, eles ficaram um bom tempo afastados, então eles estão se conectando novamente. Isso vai acontecer aos poucos. Então eu gostei que a Luísa tá fazendo parte da família, mas que ela tá chegando aos pouquinhos, sabe? Achei bacana isso também. E agora vamos falar aqui das coisas que eu não gostei, porque eu acho que eu gostei de coisa demais, né? Vamos falar das coisas que eu não gostei. Anotei aqui também. O reaparecimento do Michael. Eu, desde o começo, sou Team Rafael. Sempre fui. Você? Deixa aqui nos comentários. Vocês torciam pra ela terminar com quem? De um certo tempo, eu acho que foi na metade da série, eu comecei a ficar estressada com a Jane, sabe? Eu ficava nisso, nossa, ela não se decide se ela quer Rafael, se ela quer Michael, porque ela teve esse momento, né, em que ela queria ficar com o Michael, mas eu tinha a impressão que ela queria segurar o Rafael pra um segundo plano, sabe? Eu tinha essa impressão.
E aí eu ficava nessa, nossa, ela tem que terminar sozinha. Nossa, ela tem que ficar sozinha. Aí depois de um certo tempo, ela foi se conectando com o Rafael novamente, eles foram se reaproximando. Eu gostei muito da amizade que eles criaram, eles estavam assim, super amigos. Mas aí aos poucos a gente foi percebendo que a Jane, ela estava se envolvendo emocionalmente, de uma maneira romântica com o Rafael, assim como eles falam na série, né? De uma maneira romântica com o Rafael novamente. Então assim... Eu fiquei meio que... Eu fiquei meio... Em vários momentos eu queria que a Jane ficasse com o Rafael, em vários momentos eu queria que o Rafael encontrasse alguém novo pra ele, sabe? Que ele desse um rumo novo pra vida dele. Mas aí veio o Michael e apareceu novamente. E eu juro pra vocês que eu não sei por quê. Primeiro, porque eu acho que eles, assim, tiraram completamente a importância do Michael na história da Jane. Ali no final, quando... O Michael tá ali assinando o livro, se eu não me engano, sabe? Quando ele tá assinando a autorização pra ela falar dele no livro. Teve uma frase que ele falou, eu não vou me lembrar exatamente, mas foi neste momento, eu não sei se foi ele ou se foi ela que falou, que tipo, que todos os caminhos que ele viveu aconteceram pra que ele fosse parar na vida da Charlie, sabe? Sendo que, gente, ele passou por tanta coisa linda com a Jane, sabe? Apesar de eu querer a Jane com o Rafael... Eu não tiro o mérito do amor dos dois, sabe? O romance dos dois foi muito importante, foi um romance bonito. Eles tiveram uma linda história de amor e tirar o mérito, assim, desse relacionamento no final, só pra justificar a Jane escolher o Rafael, não gostei de como aconteceu. Acho que poderia ter acontecido de outra forma e acho que o Michael podia ter ficado morto mesmo, na verdade, se fosse pra terminar dessa forma. Se fosse pra ele ter aparecido, pra ter esse final, eu acharia melhor que ele tivesse ficado realmente morto lá, que não tivessem reaparecido como personagem. O que vocês acharam da volta dele? Comentem aqui. Outra coisa que eu não gostei muito do que fizeram nessa quinta temporada foi do relacionamento da Petra com a Jane, com a JR. Porque eu não gostei muito da JR, na verdade, pra ser sincera pra vocês. Eu acho que a Petra, ela tentou melhorar muito seu estilo de vida, né, suas convicções, as coisas que ela acreditava, pra ter um bom relacionamento com a JR. Então a JR acabou, querendo ou não, fazendo dela uma pessoa melhor, podemos falar assim? Mas eu não gostava da personagem, eu achava a personagem muito, sei lá, fria, sei lá, estranha, esquisita, sabe, arrogante. Não gostava muito dela. Fiquei feliz, claro, pela Petra, que ela terminou, né, aí a quinta temporada apaixonada, junto com o seu amor, com o grande amor da vida dela, segundo ela, né? Então eu fiquei feliz por ela ter terminado feliz, mas eu não gostei da personagem, sabe? Eu acho que poderiam ter colocado outra pessoa mais interessante pra fazer par com a Petra. Mas tá bom, gostei. Agora, uma coisa assim, gente, que eu fiquei completamente indignada, que se eu pudesse ter entrado na série e mudado o final, eu mudaria. Não sei pra que final ainda, tá? Não me perguntem, mas eu mudaria esse final. Que foi a morte da Rose, gente. A Rose foi a grande vilã da série inteira, desde a primeira temporada, pra ela terminar assim no final, sendo empurrada assim do alto e morrer, sabe? Tipo, eu achei que ela teria um final muito mais dramático, ou talvez nem tivesse um final, no final ficasse só assim, a última cena um suspense da Rose, sabe? Se ela tá viva ou não. Eu acho que teria sido muito mais interessante do que a morte dela. Poxa, uma grande vilã daquela, ela armou poucas e boas, ela fez coisas inimagináveis pra chegar no final ela morrer fácil assim, dessa forma, sabe? Acho que foi a grande obsessão dela, na verdade, pela Luísa, que acabou matando ela, né? Porque se não fosse essa obsessão, ela estaria livre, leve e solta. Mas eu acho que da maneira como aconteceu, poderia ter acontecido de uma forma melhor. Fiquei meio indignada com esse final dela. Comentem aqui o que vocês acharam. E pra finalizar, finalizamos a série com o casamento e descobrimos que o livro que a Jane escreveu, na verdade, né? Ele que virou a série que nós assistimos. Gostei disso, porque eu fiquei meio assim, nossa, eu queria saber qual que é o livro da Jane. E agora a gente sabe, foi a série que nós assistimos, o livro da Jane. Mas foi um final clichê, a Jane terminou se casando com o Rafael. Eu já imaginei que o final da série seria um casamento. Desde sempre, já dava pra imaginar que o final da série seria um casamento, não dava pra imaginar com quem, né? Se seria com o Michael, se seria com o Rafael, se ela se casaria novamente com o Michael, ou se ela encontraria alguém novo. Na verdade, foi com o Rafael, fiquei muito feliz por isso, porque sempre torci muito pelos dois, sempre gostei muito do relacionamento deles. Mas foi um final clichê, né? Um casamento. Mas assim, digno de uma novela mexicana, assim como elas mesmas falam no início, né? Que as novelas mexicanas terminam sempre em casamento. E ela fala que não é o fim, o casamento não é o fim da história deles, é o começo da história deles. Então, assim, tivemos um final clichê, foi um final legal, mas foi clichê, né? Acho que poderia ter sido um pouco melhor, mas gostei de como aconteceu.
Esse foi meu vídeo com todas as minhas considerações positivas e negativas que eu me lembro agora. Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam do final de Jane. Estou muito chateada ainda por saber que não teremos novidades sobre Jane, mas acontece, é a vida que segue, tudo tem um fim, né? Chega um momento que tudo tem um fim e eu quero saber quais foram as opiniões de vocês a respeito. Deixem aqui nos comentários. A gente se vê no vídeo de segunda-feira. Um super beijo no coração de vocês, fiquem com Deus, até lá. Tchau!